Muitas vezes nós não gostamos de ouvir, gostamos de mais falar do que ouvir, ou muitas vezes queremos até ver, né? Quem já teve o desejo aqui de ver Deus? Eu sou um desses, tá? Acredito que todos nós, né? Eu quero ver. Tem até um louvor que diz assim: eu quero conhecer Jesus, né? Mas antes de vermos este Deus, existem muitas instruções na palavra de Deus, que existem inúmeros versículos e textos que diz: ouve, ouve. Esse foi um que eu acabei de citar, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as praticas assemelhar-ei a um homem ou uma mulher prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, né? A nossa rocha, da qual nós estamos adorando e glorificando aqui, é Cristo, né? Então, será que nós temos construído a nossa casa, a nossa família, sobre uma rocha, a qual se chama Jesus Cristo? Será que nós temos este embasamento, temos construído realmente a nossa família sobre esta rocha, a qual se chama Jesus Cristo? Como ver este Jesus, este Deus que nós estamos servindo, se nós não gostamos de ouvir e praticar as palavras dele? Tem um grande ensinamento, uma grande oração que o povo de Israel pratica, que é o Shema de Israel, que se encontra lá em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, que fala assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, né? É um mandamento que Deus deu para o povo de Israel, e isso serve para cada um de nós também. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei com ele. Deus nesta noite deseja cear com cada família que se faz presente aqui. Não sei se vocês creem nisso porque eu estou perguntando, ou vocês creem porque nós estamos aqui servindo um Deus poderoso, e Ele é infinitamente mais poderoso daquilo que nós podemos imaginar. Se você não ouviu Deus falar com você aqui, peça ao Espírito Santo, porque Ele é poderoso para abrir os teus ouvidos, para que você possa entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar com você. Talvez eu esteja falando algumas palavras aqui, que Deus vai fazer com que você entenda outras palavras, que vai falar com você, que essas palavras vai chegar na tua casa e vai chegar na tua família. Eu sei que Deus é poderoso. E como eu havia escolhido um título, de nada tenho falta, quando a nossa família, ela está firmada nessa rocha a qual se chama Cristo, nós não temos que ter falta de nada, né? Vou aproveitar aqui o texto que eu iria usar, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, né? Nós muitas vezes andamos ansiosos, né? Devido os dias que nós estamos vivendo. Às vezes falamos para irmão A, irmão B, irmão C, e Paulo está nos ensinando aqui, tanto para os filipenses lá daquela época, alguns cooperadores que trabalhavam na obra com ele, que ele já tinha como irmãos, como família realmente, né? E ele dizia assim, que a alegria do Senhor, regozijai-vos no Senhor, ele diz no texto ali de Filipenses 4, a partir do versículo 1, ele diz: regozijai-vos no Senhor, meus amados irmãos, meus amados cooperadores, família de Deus, regozijai-vos no Senhor. E ele dizia ali, alguns irmãos, que até mesmo já tinha o nome deles escrito no livro da vida. Olha que certeza que Paulo tinha. E às vezes eu fico assim tão ansioso com algumas coisas que eu falo: será que realmente um dia eu vou alcançar essa graça, essa dádiva, né? De poder estar com o meu nome escrito no livro da vida? Eu tenho certeza que Ele está. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, né? Nosso nome é escrito lá. Mas nós mesmos, Jesus não vai tirar. Mas nós mesmos podemos
fazer com que este nome saia de lá. Quando nós deixamos de ouvir as palavras deste Deus que nós estamos servindo aqui nessa noite e começamos a deixar de praticá-las. É como se nós começássemos a nos distanciar deste Deus, do qual muitas vezes nós professamos. 1 Pedro 5,7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade e ele cuidará de vós. Não tem como estar ansioso. Eu sou já fui mais ansioso. Hoje eu sou menos ansioso. Não sei vocês. Eu acredito que todos nós temos um pouquinho de ansiedade. Alguns mais, outros menos. E agora nesta pandemia tem família, filhos muito ansiosos dentro de casa, maridos, esposas, né? Que não sabem nem como se conter. As crianças principalmente. É tanta energia que eu não sei como segurar os meus filhos dentro de casa. E às vezes eu fico vendo filhos de alguns amigos meus, eles contam as artes que os filhos fazem dentro de casa. Eu falo, é verdade, precisa de uns 10 pais e umas 10 mães para cuidar de algumas crianças, porque é tanta energia, né? E aí, quando a gente começa a ver os textos da Bíblia, alguns autores da palavra de Deus, como Davi, né? Como Paulo, que eu citei aqui, como muitos outros. Davi, ele cita lá no Salmos 37, a partir do versículo 4, ele diz: deleitai no Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração, né? O que é deleitar? É se derramar, é realmente se jogar aos pés do Senhor, né? E aí ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O mais ele fará. Hoje nós temos famílias, inúmeras famílias, milhares de famílias que estão padecendo devido à crise que nós estamos enfrentando, a pandemia, esse caos. Mas da onde será que veio este caos? Você já parou para perguntar? Será que foi o próprio Deus que mandou este caos? Para dar um chacoalhão no seu próprio povo, nos teus próprios filhos, na sua família? Se nós estivermos embasados nesta rocha, firmados nesta rocha, né, nós vamos chacoalhar, mas nós não vamos cair, porque nós estamos firmados na rocha. E uma família inabalável, ela não deixa se abalar devido a muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Eu gosto muito de um texto, não me recordo onde está, mas onde tem um título que Moisés, quando ia para a guerra, quando estava passando por algum caos, ele dizia Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. Em meio à guerra ele declarava Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ele declarava também Jeová Rafá, o Senhor é a minha cura. Então nós não temos que temer, porque nós temos um Deus que em meio a guerras, em meio ao caos, nós devemos levantar a nossa bandeira e declarar: Senhor, eu estou aqui como representante nesta família a qual eu estou inserido, representante de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele ao qual me chamou, aquele ao qual me alistou para ser um representante dele aqui nesta terra. O nosso mal, o mal de muitos representantes de algumas famílias, é porque só está preparado para o dia bom, nunca para o dia mau. Será que ninguém estava preparado para este caos, para esta pandemia? Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe do que cada um de nós somos capazes. É por isso que Deus escolheu cada um de vocês, para que vocês permaneçam firmes, firmes, firmes diante do Deus ao qual chamou cada um de vocês. Nós vemos hoje muitos pais brigando com os filhos, filhos brigando com os pais, marido com esposa, esposa com marido, devido a tudo isso que está acontecendo. Mas quem que é a nossa rocha? Quem que é a nossa solução? Quem que é a nossa salvação? Será que realmente nós estamos colocando diante de Deus? Filipenses 4, a partir do versículo 11, Paulo dizia assim, diz assim lá no texto, ele disse, e está escrito, né? Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Só o versículo 11 já dá uma explanação boa. Ele está dizendo que ele aprendeu a contentar com o que ele tem. Por quê? Porque Gálatas 2:20 diz,
Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, né? Ele aprendeu a contentar porque o combustível que gerava energia nele era o óleo ao qual o Senhor Jesus Cristo derramava através do Espírito em seu coração, que dava forças para ele continuar, para ele prosseguir. Então, muitas vezes, nós temos que nos contentar com aquilo que Deus nos deu, irmãos, com aquilo que Deus nos dá. Tem uma oração do Pai Nosso que nós fazemos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor tem deixado faltar o pão na sua casa? O Senhor tem deixado faltar o alimento na sua família? O Senhor está cuidando de cada família. E aí o versículo 12 de Filipenses 4 diz assim, continuando, ele diz assim: sei estar abatido, sei estar na abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Ter em abundância, padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que interessante. Paulo, ele estava instruído em todas estas coisas porque a base dele, a rocha dele, era o Senhor Jesus Cristo. Podia vir o que vier, ele estava firmado na rocha. Ele estava tão firme naquela rocha que nós conhecemos o testemunho de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, mas Cristo falou para ele assim: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça. Deus tem sido tão misericordioso com cada um de nós que estamos aqui, porque quantas pessoas já estão no seio da terra e nós estamos aqui? Quantas pessoas pegaram este Covid, faleceram e nós estamos aqui? Deus está cuidando de cada um de nós. Por que que Deus permitiu que nós estivéssemos de pé ainda? Por que que Deus permite que nós estejamos de pé? Deus tem um propósito na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida de cada um de nós. Nós muitas vezes não entendemos o propósito da família. É para que nós possamos representar Jesus Cristo aqui nesta terra como uma família. E uma família, ela começa com um marido e uma esposa, que muitas de nós, muitas vezes, não conseguimos entender. Eu não quero me aprofundar neste assunto de marido e mulher, porque senão vou entrar em outro assunto aqui. Mas um marido e uma mulher é como se nós, que somos a noiva de Jesus Cristo, o marido é o noivo, que é Jesus Cristo, o marido e a mulher tem que ser exemplo daquilo que Jesus Cristo vai vir quando buscar a sua noiva aqui nessa igreja, aqui nessa terra. Tem que ser um casal que dê exemplos, para que a sua família seja uma família inabalável. Hoje o que nós mais estamos vendo são famílias se destruindo, famílias que nem começaram já estão se destruindo. Irmãos, nós temos que nos firmar neste Deus, porque o Deus que nos chamou é aquele que nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que te fortalece, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos coloca de pé. Muitas pessoas estão correndo atrás de outras coisas e não estão enxergando a razão do viver, a razão de nós estarmos de pé. Muitas pessoas não estão entendendo. Muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro agora, outras pessoas estão ganhando menos dinheiro, outras pessoas não estão ganhando dinheiro, mas qual o propósito de tudo isso? A razão de nós estarmos de pé é porque Deus, Ele quer que nós venhamos querer mais dEle. Eu quero mais de Deus, 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 eu quero mais de Deus. Salmista Davi, de Salmos 23, diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando eu leio esse texto, eu fico olhando os dias que nós estamos vivendo e Deus guiando os meus passos, Deus guiando os nossos passos, Deus cuidando do seu povo, Deus cuidando dos teus filhos. Não pense que você está sozinho nesta guerra, porque Deus está cuidando de cada um de nós. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele é bom demais. E nós não conseguimos entender. Quando Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não vai faltar luta, mas também não vai faltar vitória. Como ter vitória se não há luta?
Para se ter vitória, tem que ter luta. Para ser aprovado, temos que passar pela prova. E muitos de nós não queremos lutar, muitos de nós não queremos ser aprovados. Não queira ser vitorioso se você não quer entrar na batalha. Só que não se esqueça de uma coisa: a batalha não é sua nem minha, a batalha é de Cristo, porque é Ele que vai adiante de nós. E muitas vezes nós queremos ir adiante daquele que sempre foi à nossa frente. Eu fico maravilhado, irmãos, de ver como Deus é bom. Como Deus é bom. Como Deus é bom. E o tempo todo Deus é bom. Deus é bom. Se eu disser para vocês que, devido a tudo isso que está acontecendo, não acontecem coisas más na minha família, eu estaria mentindo. E coisas que não agradam o meu coração, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Tem hora que eu balanço para um lado, tem hora que eu balanço para o outro, mas Deus me sustenta. Eu fiquei aqui algum tempo sem vir para a igreja, devido a muitas coisas que aconteceram na minha vida, né? Para quem não sabe, hoje eu estou morando de aluguel, morei 9 anos na casa dos meus pais, morei 7 anos na casa dos pais da minha esposa, né? E saímos de lá e já estamos morando aí 1 mês de aluguel, né? Deus, Ele tem os teus planos, né? Saí de lá, né? E fui pagar um aluguel, pensei que não ia ter condições, Deus não deu as condições, Deus providencia todas as coisas, e aí nós vamos vendo o cuidado e o carinho de Deus com cada um de nós. Deus é bom, irmãos. Deus é bom demais o tempo todo. Deus, Ele cuida dos teus. Deus jamais vai deixar de cuidar dos teus. Quando eu digo que Deus é bom, é porque Deus realmente é bom. Mas muitas vezes nós falamos, será que Deus não é bom? Eu quero dizer a vocês, irmãos, temos que confiar em Deus. Temos que acreditar em Deus. Ainda, como diz aquele texto, acho que é Mateus 5, versículo 44, diz que o sol e a chuva vêm sobre o justo e sobre o injusto. É verdade. E muitas vezes nós estamos reclamando quando a chuva e o sol está caindo sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que a mesma coisa que está acontecendo com você está acontecendo com outra pessoa. Por que reclamar se Deus é justo e está vendo todas as coisas? Não temos o que reclamar. Deus tem me abençoado tanto esses 2 últimos anos. Não só eu, mas a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus celeiros têm transbordado de uma tal maneira que eu não sei nem de onde vem tanta bonança, né? Mas já tive dias muito difíceis na minha vida. E aí eu fico vendo quanto mais Deus me dá, do nada eu vou acabando distribuindo estas coisas. Eu falo, puxa, mas por que eu distribuí isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E Deus me dá mais e eu falo, como? Eu falo, Senhor, eu não sou merecedor destas coisas. Não sou merecedor. E aí eu fico vendo que teve um tempo na minha vida que eu busquei muitos prazeres nesta terra. Bens materiais, carro, moto, dinheiro, riquezas. Mas caí em si, meus irmãos, nesses 2 últimos anos. Nada disso me satisfez. Depois desses 2 anos, a minha oração é eu pedindo, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu comecei a entender o propósito de Deus na vida de todo ser humano, que muitas vezes nós não conseguimos entender. Deus, a maior riqueza que nós temos é Deus em nossos corações e em nossas vidas. E quando nós começamos a almejar, ter mais sede de Deus, ter mais fome da palavra de Deus, Deus vai derramando as suas ricas bênçãos sobre as nossas vidas, que nós não conseguimos contar, de tantas maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. Porque Deus é bom, o tempo todo, não deixa de ser bom. E Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis para com Ele, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo.
Aquilo que Deus prometeu para aqueles que adentrarem por esta porta, quando Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, aquele que entrar por mim vai andar em caminhos plenos, em pastos verdejantes, vai comer do meu alimento, vai beber das águas vivas, e rios de águas vivas vão fluir do seu interior. Aleluias, glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, sou o grande Deus. Santo ricanta bará, sirianda bará, siricanta bará. Uricanta lalabará, sirianda bará, siricanta bará, siriá. Urianda lalabará, siricanta bará, siriá. Uricanta bará, siriá, labará, siricanta bará. 1 Coríntios 10, 13 diz: nenhuma tentação veio sobre vós, se não for humana. Fiel é Deus, que com ela também Deus vai dar o escape. Eu não sei o que tem acontecido na sua casa, mas Deus manda dizer que isso faz parte do projeto dele, porque Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. E é bom que você saiba disso. Quando Deus está no controle, que nós tentamos assumir o controle e fazer as coisas do nosso jeito, irmãos, nós perdemos a rédea. Eu gosto de imaginar isso com os meus filhos. O meu filho Davi está vivendo uma fase agora que, olha, já peguei essa fase com o Guilherme, já peguei, o Júnior não foi tanto, mas o Davi está demais. Sabe tudo, tudo. Passou um filme novo na televisão, isso aí eu já sei, que não sei o que, nós nem vimos ainda. Estamos conversando um assunto, ele fala que já sabe. E aí quando nós vamos fazer alguma coisa, ele larga da nossa mão, sai correndo. E aí cai às vezes, se machuca. E aí vem eu, a mãe dele, pega ele. Nós falamos para você não sair correndo na frente. E assim somos nós. Nós chegamos tão pequeninos aqui na igreja, chegamos tão pequeninos na presença de Deus, que hoje nós crescemos tanto, que achamos que sabemos demais e muitas vezes largamos da mão do Pai e saímos correndo. E caímos. E o nosso Deus, Ele vem e nos levanta novamente. Deixa eu cuidar de cada um de vocês. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Eu fico maravilhado, irmãos, de verdade. Eu não sabia que rumo que Deus ia levar esta reflexão desta noite. Mas eu sei que Deus quer levantar famílias aqui inabaláveis, que faça a diferença em meio a esta pandemia que nós estamos vivendo. As pessoas vão olhar para a sua casa, para a sua família, para a vida dos teus filhos e vão falar assim: eu quero ser igual vocês, eu quero o que vocês têm, eu quero servir o Deus de vocês. Vocês creem nisso? Se vocês creem nisso, comece a glorificar este Deus. Comece a declarar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos, Deus de poder. Ó, bendito poderoso Deus, Pai de amor e grande glória. Bendito é o Senhor, o Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual entregamos a nossa casa, a nossa família e nos rendemos a Ti, ó Deus de poder. Ó bendito poderoso Deus, aquele que crê em mim, ainda que tome alguma atitude errada, ainda que faça algum negócio que não esteja conforme a minha vontade, eu vou dar a direção, eu vou colocar na direção, eu vou tomar o rumo da sua vida, eu vou tomar o rumo da sua casa. Aleluias, creia. Ó grande poderoso Deus, santo poderoso Deus. Aleluia, sou o grande Deus, Pai de poder. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, 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 glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Salmo 128, para encerrarmos, diz assim: bem-aventurado o homem ou a mulher que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Comerá do trabalho das tuas mãos e tudo irá bem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nós possamos ter esta consciência, que nós temos que temer o Senhor. Não temos que temer o ladrão, o mau governante.
tudo isso que está acontecendo, porque isso daí pode nos matar, mas não pode matar a nossa alma. Mas Mateus 10, não me recordo o versículo, diz que o Deus que nós servimos, Ele tem o poder de matar o corpo e a alma e jogar no fogo do inferno. Nós temos que temer a este Deus. Então por isso que o temor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus, e você vai comer do fruto das tuas mãos, do trabalho das tuas mãos, e tudo irá bem na sua vida. Amém?